Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é empreendedorismo, gerações e educação corporativa, navegando pelas águas da inovação e desenvolvimento profissional. Para falar desse assunto, nossa convidada de hoje é Márcia Araújo. Vou fazer uma breve apresentação dela, uma apaixonada por liderança, por inovação, e tem 2 décadas de experiência em administração e logística empresarial. Ela vem se especializando cada vez mais em integrar gerações no trabalho, esse conjunto de gerações que acabam caindo nas organizações, e a Márcia vem se especializando de como trabalhar isso, como buscar um equilíbrio desses profissionais que chegam até as empresas com expectativas diferentes, com propósitos diferentes, e que a empresa tem que consolidar tudo isso em uma atividade única para poder atender o mercado. A Márcia, ela promove e impulsiona estratégias de desenvolvimento organizacional, ela é bacharel e também apaixonada por liderança, centrada nas pessoas. Aliás, pessoas, né, Márcia, é um assunto sempre muito apaixonante, né? Lidar. Sempre, Nós estávamos sempre. falando um pouquinho sobre isso até antes de começar esse nosso bate-papo. Então, estou apresentando a Márcia aí, porque nós vamos bater um papo gostoso, né? Falando sobre educação corporativa, né? Saber um pouquinho sobre esse universo, por que as empresas estão procurando preparar os seus próprios profissionais, esse empreendedorismo, tanto aquela pessoa que procura desenvolver um negócio fora, externo, mas também aquele empreendedor interno, né? Que hoje também é desejado por parte das organizações. Muito obrigado, Márcia, pela sua presença aqui em nosso canal. Imagina, eu que agradeço o convite. Márcia, já entrando no assunto, né, ligado à educação corporativa, uma questão por que as empresas começaram a se preocupar e trazer para dentro da própria organização essa responsabilidade de preparar esse profissional, de educar? O que está acontecendo? O mercado educacional não está atendendo adequadamente o perfil, a competências, as habilidades necessárias para que esse profissional atue nas organizações? Olha só, a gente, quando tem essa formação aí de escola, digamos, as tradicionais, a gente acaba trabalhando as questões mais técnicas, né? As hard skills que a gente tem falado aí no mercado de trabalho, enfim. Mas as soft skills é algo que a gente precisa está constantemente em evolução, em treinar as pessoas. Eu não sei se você já ouviu aquele termo que a gente contrata as pessoas pelas qualidades técnicas e demite pelos comportamentos. Então, isso eu acho que as empresas acordaram para isso, para capacitar, para treinar esses profissionais. E também, Luísa, a questão de um termo que a gente também tem ouvido falar muito, que é o lifelong learning, ou seja, nós precisamos estar constantemente aprendendo. Então, não só aquela formação da faculdade, que é importante, né, a faculdade, o MBA, mas trabalhar questões de liderança, comunicação, pensamento crítico, e com essas tecnologias, né, a gente falando aí de inteligência artificial, metaverso, esse monte de coisa que a gente, né, escuta falar e está vindo com uma alavanche para cima da gente, a gente precisa estar aprendendo constantemente. Então, as empresas, de uns tempos para cá, eu acho que a pandemia impulsionou muito isso, essa questão da educação, porque antigamente a gente via muitos programas presenciais, então a pandemia quebrou alguns paradigmas, então hoje as empresas recebem melhor essa coisa do treinamento corporativo de longe, à distância, então
isso facilitou a gente criar programas mais personalizados, então, de acordo com a necessidade ali daquela equipe, então, você fazer alguma coisa ou presencial ou mesmo gravado. E aí, assim, os profissionais que vão chegando vão tendo acesso àquele conteúdo. Então, eu acho que isso é um caminho sem volta, tá? Não, é um caminho sem volta. Márcia, a minha preocupação pelo que eu estou entendendo na sua fala, eu acho importante até reforçar isso, isso não elimina o fato desse profissional ele precisar também buscar no meio do mercado a sua formação, não deixar por parte da empresa esta responsabilidade. Eu falo isso, né, de não limitar apenas a educação corporativa, porque pela experiência que eu tenho ao longo dos anos de atuar com cursos em company, né, trabalhando em segmentos específicos, o que se percebe é que as pessoas daquela empresa, elas ficam na expectativa de só falar daquele assunto e acaba limitando a visão, né? Eu sempre dizia para eles, eu lembro muito bem de um curso em company que nós demos, que era numa empresa do setor bancário, um banco, e eles queriam só que o assunto fosse dito, né, sobre banco. Então a gente às vezes falava, poxa, nós podemos aprender com a área hospitalar no que diz respeito à parte de hospitalidade. Ninguém sabe melhor conduzir a hospitalidade como as empresas, os hospitais, empresas ligadas à saúde. Mas eles não queriam. Eles queriam, não, eu quero falar, me dá um exemplo de um banco, me fala como é num banco. E acabava limitando a visão, né? Porque nós podemos aprender com outros segmentos, com outros mercados. Então, o que você está colocando é importante, quer dizer, uma parte da formação, a empresa, ela pode contribuir, mas tem uma parte que esse profissional vai ter que buscar fora para ter essa visão ampliada, é isso? Exatamente isso. O profissional, ele não precisa ficar esperando que só a empresa promova esse tipo de conhecimento. Ele precisa se engajar em grupos de networking, que eu acho riquíssimo para você ter essa troca, conhecer pessoas de outras empresas, assim como você citou, de outros segmentos, para poder ver como funciona naquele segmento em questão. Então, participar de eventos. Hoje a gente tem tantos eventos, né? Tanto presenciais quanto online. E grupos de network, eu vejo que está brotando muitos. Então, assim, profissional, se engaje em algum grupo de network, porque aquele grupo vai fazer com que você acesse outros conteúdos, cria outras conexões, e aí assim, é ilimitado, a gente não tem controle sobre isso. Então, eu acho muito importante os profissionais buscarem esses grupos, buscarem esses treinamentos externos, participarem dos eventos, porque se a gente for pensar, tudo na nossa vida é a respeito das conexões que a gente constrói, né? Um trabalho, muitas vezes, uma viagem que você vai e conhece uma pessoa, tudo está relacionado à conexão. Então, a gente ficar ali no nosso dia a dia, naquela letargia, parece que eu vejo alguns profissionais até assim, parece que estão tudo zumbi, sabe? Então, assim, poxa, gente, vamos acordar para a vida, né? Vamos ver o que está acontecendo no mundo e buscar estar perto de outras pessoas, né? Que também tenham esses pensamentos, que te levem para cima, gente melhor do que a gente. Sem dúvida. E você vê, Márcia, entrando um pouco no assunto, né, de gerações e cruzando com essa parte de educação corporativa, você percebe nas suas pesquisas, nos seus estudos, nas suas observações, que essas novas gerações, elas estão preparadas para isso, né, do tipo participar de um grupo de network, de participar de um grupo de trabalho, de trabalhar um projeto onde em determinados momentos vai ter pessoas muito diferentes dela, muito conflitante, às vezes, um determinado projeto, para enriquecer o projeto, a visão diferente, a visão do outro, ela é muito importante.
liderar em determinados momentos, também ser liderado em determinados momentos? Eu te faço essa pergunta porque eu vejo hoje em dia, né, na comunidade acadêmica, que serão profissionais daqui a algum tempo, uma dificuldade enorme de formar grupos. Eles têm as ferramentas hoje, você tem WhatsApp, Skype, Teams, Zoom, Meeting, enfim, nuvem, e você fala para eles, vamos fazer um trabalho em grupo? Ah, não encontro o meu grupo. Eu falo, poxa, como que você não encontra o seu grupo? Né? No meu tempo, não encontrar o grupo até era normal, porque era telefone orelhão. Você tinha que ligar para o colega, para uma vizinha, deixar recado, era tudo muito difícil. Mas nessa conexão hoje, como você disse no início, né, remota, síncrona, onde tem várias ferramentas gratuitas, onde o custo não é uma questão, talvez o problema maior é a conexão, de ter uma boa conexão. Você vê que essa geração ela está preparada, madura para esse tipo de relação profissional, de network, de não ter de não ter um chefe, sim, líderes situacionais. Você vê ou não? Ai, o que eu vou te Ai, falar? Eu acho que a gente está aprendendo. Eu acho que a gente está sendo obrigado a aprender, a duras penas, né? A questão do networking no Brasil ainda é algo muito assim, muito pouco explorado, sabe? Fora do Brasil, você vê grupos que já se reúnem, né? Que fazem isso de uma maneira, como que eu posso te dizer, provocada. Então, é algo que é muito comum lá fora. Aqui, não. A gente não tem esse comum, esse costume. Está se criando esse costume, né? De você participar dos grupos, de você chegar, falar, olha, meu nome é Márcia, eu trabalho com isso, o que você faz? Você se prontificar a ajudar as pessoas em primeiro lugar, porque o networking é isso, né? É você primeiro ajudar, porque a gente às vezes já vai com aquela expectativa de receber algo, mas não é isso, não é sobre nós, é sobre o outro. Então, é sobre eu me apresentar meu negócio, a minha empresa, é sobre eu oferecer ajuda, é sobre eu alimentar aquela conexão genuinamente, não só quando eu precisar. Ah, eu precisei, eu lembrei que o Luiz faz tal coisa, eu vou ligar para ele pedir um favor, pedir uma indicação. Não é assim, isso não é networking, definitivamente. Então, nós precisamos aprender mais a fazer esse networking genuíno, tá? E é uma hora a roda ela gira, né? Uma hora volta para você, alguém se lembra de fazer uma indicação, de pedir algo, enfim, mas tem que ser verdadeiro. E, E e, a por, gente está aprendendo. e por que lá fora esse mecanismo funciona melhor, Márcia? Olha, eu acredito que assim, ó, vamos pensar ali Vale do Silício. A gente tem pessoas de diferentes culturas de outros países. Vou te dar o exemplo dali, mas isso vale para outras regiões também. O pessoal vem de fora e eles são obrigados a fazer esse networking. As empresas, elas promovem isso lá, diferente daqui. As empresas de tecnologia organizam ali os encontros, chama gente de fora, de outras empresas, de concorrentes. Então, as empresas provocam isso e eu acho que é algo natural. Né? Então, várias pessoas de vários países, eles têm que se conversar, eles têm que se entender. E lá, eles valorizam muito essa coisa da diversidade, algo que nós aqui estamos engatinhando, né? Agora com essas questões dos ODS, do ESG, eu acho que está todo mundo acordando para isso, mas lá a diversidade é muito valorizada, porque
Ah, você veio do Brasil, a sua cultura lá é assim, você sabe isso melhor que eu. Como que você pode me ajudar com essa questão aqui? Então, eles se complementam. Eu vejo muito isso lá fora. E hoje, aqui no Brasil, a gente está engatinhando nisso, eu acho que meio que obrigado, sabe? Nas questões de idade mesmo, nas questões relacionadas à raça, enfim, a gente precisa aprender muito com isso ainda. E o que a gente percebe, você tocou num assunto importante, Márcia, que existe às vezes uma certa dicotomia, né, entre o discurso empresarial, falando de empreendedorismo, falando da necessidade das pessoas terem criatividade, de ter proatividade e tudo mais. Só que quando nós olhamos o dia a dia das empresas, nós continuamos olhando muito do Fordismo, né, do Taylorismo dentro das organizações, onde pega o jovem e na hora de contratar, fala mundos e fundos, dizendo, olha, você vai vir, esse é um ambiente e tal, e depois coloca ele numa caixinha, fazendo com que as funções sejam cada vez mais específicas. E, aparentemente, essa geração, e aí você pode falar um pouco mais, porque pesquisa sobre isso, a geração, ela não gosta de ficar na caixinha, né? Ela não gosta de se sentir dentro de uma caixinha. Então, como que a empresa ela pode agir, né? O que deve ser feito e qual o seu trabalho de intervenção nas empresas para que ela possa efetivamente sair de um discurso, né, colocado na missão, nos valores, num quadro bonito, né, numa plaquinha, né, um app na internet, né, numa página, e que isso possa ser realmente, efetivamente, tratado de uma maneira séria por parte das organizações. Esse é um outro ponto delicado, Luiz, porque assim, ó, isso precisa estar na cultura da empresa. Então, assim, se não acontece isso que você falou, aquele discurso na hora de contratar, e aí quando chega no dia a dia, ele está ali dentro da caixinha. Se isso não tiver na cultura da empresa, vai acontecer isso. E a cultura da empresa é algo muito difícil de mudar, tem que ser algo de cima para baixo. Então, os donos, os gestores, os CEOs, eles precisam estar comprometidos com essa pauta da cultura e incorporar essa questão de ouvir os jovens, de facilitar essa integração entre as gerações, e o líder também tem um papel fundamental nisso, né, de colocar as duas pontas para se conversar, para que um ouça as questões do outro, né, porque muitas vezes os jovens, principalmente os jovens, pela experiência que eu tenho, pelo que eu vejo, eles não são muitas vezes ouvidos nem respeitados e na maioria das vezes também não são consultados. Então a empresa tem as metas, sabe que tem ali aonde quer chegar, e os jovens eles ficam ali no cubículo deles. Então acontecem as reuniões, acontece um monte de coisa, planejamento estratégico, e muitas vezes aquele jovem não é ouvido, não é consultado, não é participado do que as empresas estão planejando, e aí depois as empresas cobram. Mas, poxa, você tá trazendo o jovem para junto de você, para fazer parte da estratégia mesmo do negócio? Então, para que tudo isso aconteça, precisa estar na cultura. Então, a empresa precisa incorporar isso para que depois as lideranças façam esse papel de integrar gerações, né? Enfim, e as coisas fluem melhor. Porque as pessoas mais velhas, mais experientes, como que eu posso te explicar? Elas fazem a empresa funcionar ali, não vou te dizer o basicão, porque fica muito raso, mas o tradicional, sabe? Aquilo que precisa ser feito. As pessoas com mais experiência já trazem essa bagagem. E o jovem vem com essa roupagem de inovação, com ideias, com tecnologia. Olha, a gente faz desse jeito, a gente já fazia desse jeito, mas
olha só o que tem aqui que a gente poderia incorporar e fazer isso melhor. Então, o jovem traz esse frescor, incorpora outros elementos para a gente fazer as coisas de uma maneira diferente, mais atualizada. Então, respondendo a sua pergunta, precisa estar na cultura, porque senão nada acontece, fica só no discurso. E no seu trabalho, Márcia, como você tem auxiliado as empresas nesse processo? Então, o trabalho começa aí, nessa questão da cultura da empresa. Então, assim, tá bom, eu quero fazer essa integração, eu quero ter um grupo mais jovens. Então, o trabalho é com a cultura, né? De fazer junto com os gestores, com os CEOs e com os líderes. Primeiro trabalhar com eles, para depois a gente chegar nesse nível que você falou aí de integração das gerações. A gente precisa trabalhar primeiro a cultura. E você tem exemplos de empresas, mesmo que não cite o nome, por questões, assim, às vezes contratual, de não poder comentar, mas você tem exemplos efetivos de mudanças em relação à postura, resultados que a empresa tem obtido, né? Porque incorporou o empreendedorismo interno, né? Essa cultura do empreendedorismo interno, essa cultura de uma liderança situacional, de trabalhar em função de projeto e não de atividade específica, essa ferramenta de educação corporativa e o resultado de tudo isso. Você tem alguma empresa, algum exemplo que você possa citar para os nossos ouvintes? Eu tenho um exemplo, não vou citar o nome claro, mas assim, eu tenho um exemplo que está bem vivo, que a gente está exatamente fazendo isso, essa coisa E é muito desafiador quando os diretores, eles também fazem parte de uma geração, vamos pensar nos baby boomers, geração X, para eles também é desafiador, porque eles vêm dessa geração da produção, da questão da escala, enfim, é muito difícil para eles, eu entendo, é desafiador, e eu venho de um exemplo vivo, que a gente está trazendo jovens, né, incorporando um pessoal mais novo aí na operação e também na liderança, tá? Liderança de equipe de vendas e também de equipes de produção. Então, trazendo esse diálogo entre o pessoal mais experiente e lá está acontecendo exatamente isso. É mexer na ferida mesmo, na questão cultural. E eu posso te dizer que já um ano e pouco aí que a gente já vem trabalhando, que os resultados, eles são nítidos, assim, né? Nessa questão, inclusive, da integração, de escutar, de implantar, porque daí a gente faz programas, né? Então, feedback, tem que ter muito feedback, comunicação não violenta, porque quando a gente pensa de gerações diferentes, a comunicação é algo muito delicado que a gente precisa conversar. O feedback, então, assim, os jovens, eles já aceitam assim, muito bem a questão do feedback. Então, você dá um feedback para o jovem, ele entende, ele incorpora, ele sacode a poeira, ele vai. O pessoal da geração X e Y já precisa digerir melhor, parece que já leva aquele negócio para o coração, sabe? Então, assim, não tem aquela cultura. Então, isso a gente vem trabalhando e eu vou te dizer que essas rodas de conversa que a gente depois promove para entender como era e como está sendo e para onde a gente está indo, né? Porque o futuro é dos jovens, né? É essa geração que vai estar na liderança. Então, assim, nós precisamos preparar as pessoas que vão ocupar a cadeira de quem é o dono ali e da cadeira dos líderes mais experientes. É essa geração. Então, é algo que as empresas não têm como lutar, porque é uma guerra perdida. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que treinar. Então, assim, sim, a gente tem resultados muito positivos, mas, de novo, a empresa ela precisa estar aberta a isso, tá? A entender
o que os jovens querem, porque os jovens, eles valorizam muito essa questão assim, a minha vida não é só essa empresa, eu tenho vida fora disso. E as gerações mais antigas, que ficavam 5, 10, 15, 20 anos numa empresa, elas têm muito enraizado essa questão do trabalho, e muitas vezes, né, a dica de estar com a família, de saúde, por conta do trabalho. Os jovens já não pensam assim, né? Eles precisam desse balanceamento. Então, assim, é um aprendizado diário, tá? E as empresas que acordarem para isso só têm a ganhar, porque os jovens, eles trazem esse ensinamento para nós. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos ter esse balanceamento, a nossa vida não é só aqui, não é só isso aqui que a gente, essas 8, 10 horas que a gente passa, tem coisas acontecendo lá fora, então eles trazem esse frescor e nos acordam aí para essa questão do cuidado com a nossa saúde física e mental. E não é só o jovem, né? Eu acho que esse equilíbrio das gerações dentro da empresa, ele é muito importante, né? Mesmo porque nós olhamos as startups aí que surgiram e surgem aí e têm um crescimento muito rápido, né? Usam técnicas, eles têm a sensibilidade de mercado, eles têm a garra, eles têm a dinâmica, eles crescem muito rápido, mas aparentemente chega um ponto que essas startups não conseguem crescer mais e aí começam a emergir uma série de problemas, né, desse crescimento rápido. Eles não crescem com a maturidade, né, que é necessária, né? Como você injetar lá uma substância para que a sua planta cresça rápido, mas aí ela cresce rápido, mas quando você vê, a planta teve problema de cupim, teve problema na folha, teve problema de uma, né? A fruta não está tão doce assim, enfim, problemas desse crescimento muito rápido, né? É importante hoje em dia falar de growth marketing, de growth, para ter um crescimento rápido, mas essa maturidade que você toca aí no assunto, das gerações se unindo para cada um, né? Poxa, aquele lá tem a garra, tem a inovação, mas tem alguém que dá um freio e fala, peraí, vamos pensar. Então, assim, essas diferentes gerações atuando, isso forma algo muito interessante, né, para as empresas trabalharem, né? Você tocou num assunto que essa questão da velocidade é muito bom quando você tem um carro que corre ali a 200 por hora. Mas mais importante do que a velocidade de você estar ali a 200 por hora é você ter um bom freio, né? Então, é você saber a hora de parar. Então, esse equilíbrio que as gerações mais experientes contribuem para essa questão aí das startups, principalmente, né? Que normalmente é o pessoal mais novo, mas eu vejo que as startups também têm acordado para isso, tá? Incorporado pessoas mais experientes para justamente contribuir com esse equilíbrio. Então, assim, eu tenho aqui uma Ferrari que anda 200 por hora, mas se eu precisar parar, o freio está funcionando. Eu sei a hora de parar. E quem que vai dar esse equilíbrio, que vai falar a hora certa de parar? É o pessoal da geração mais experiente aí, né? Que já viveu muita coisa e pode contribuir. Márcia, nós estamos chegando no nosso final, passa muito rápido, né? Muito rápido. A ideia é justamente essa, né? Eu estava até conversando com você, para que as pessoas possam acordar para esses assuntos, ao invés de trazer respostas para eles, para os nossos ouvintes, eles possam, a partir da nossa fala, da sua fala principalmente, né? Que possa pesquisar mais, estudar mais, né? Eu acho que é importante, quando a gente está falando de educação corporativa, nós estamos falando de unir, né, a ciência, a pesquisa, o estudo, a academia, nunca deixar a academia à parte, né? Acho que é importante o meio acadêmico para ter essa visão ampla, né, essa visão holística das coisas, para não entrar apenas num automático, como você mesmo disse, né? Mas os assuntos, eles são interessantíssimos. Eu acho que cada um deles, empreendedorismo, gerações e educação corporativa,
individualmente já seria um bate-papo aí para várias horas. Eu queria que você agora, no finalzinho, Márcia, falasse, deixasse aí alguma mensagem para os nossos ouvintes e, principalmente, o contato, né, para que as pessoas que estão acompanhando aí, que são alunos, empreendedores, jovens, antigos, do Brasil, fora do país, nós temos uma audiência enorme em Portugal, né? Temos uma boa audiência nos Estados Unidos, eu tenho uma audiência na Argentina, né? E são pessoas que acompanham o nosso podcast, comentam da entrevista e querem fazer contato, muitas vezes, com os entrevistados. Então, eu queria deixar esse espaço para você deixar o seu contato, falar um pouquinho, complementar o que eu, na abertura, fiz como uma apresentação sua, e deixar uma mensagem aí para os nossos ouvintes. Legal. Então, vamos para a mensagem, né? Independente se você é empreendedor, se você é funcionário, se você é aluno, né? Está aí em busca de entender como que vai, para que lado que vai sua carreira. Aprendizado contínuo, né? Falando aqui no português, mas lifelong learning. Então, assim, continue buscando sempre. Networking, faça networking genuíno, então busque grupos que você gostaria de fazer parte, ou de pessoas que você gostaria de se aproximar, mesmo que não seja presencial, porque hoje a gente tem o LinkedIn que você pode acessar as pessoas ali, mandar um convite, falar sobre o conteúdo da pessoa, se aproximar dessa pessoa. Hoje a gente está aqui por conta do LinkedIn. Então, assim, faça network genuíno, independente se presencial ou através de rede social. Acho que isso é extremamente importante. Para aqueles que são líderes, o papel de vocês é fundamental nessa questão da integração das gerações, trazer essas rodas de conversa, para que gerações mais jovens, com gerações mais experientes, né, tragam as suas questões, coloquem ali realmente na mesa, para que um ouça o outro, né, a bagagem dos mais experientes, as vivências, né, o que eles podem contribuir, o que eles pensam, qual foi a formação, porque isso ajuda um lado a entender o outro. Por um outro lado, os mais experientes, também olhar para os jovens, né? A formação, de onde vem, aonde mora, né? Entender as questões desses jovens também. Acho que isso é muito rico e o líder tem um papel fundamental em integrar tudo isso. Então, para os líderes que quer trazer essa diversidade geracional para suas empresas, o papel de vocês é fundamental nessas conversas. E para as empresas, né, que querem fomentar essa questão porque a gente fala muito do empreendedorismo, mas o né, empreendedorismo, ou seja, o empreendedorismo interno também é riquíssimo. E o que as empresas precisam fazer? Criar programas para que as pessoas contribuam com ideias, valorize as ideias das pessoas, né? Sei lá, cria desafios, traga as pessoas para a questão da estratégia, participe, né? Independente da geração, porque é isso que é você fomentar esse senso de dono, essa questão do intraempreendedorismo. Mas as empresas precisam criar mecanismo para que as pessoas possam participar. Então, programas de mentoria vai ajudar muito e programas simples que os RHs podem criar e chamar as pessoas para participar. Então, acho isso extremamente válido e surgem coisas que, às vezes, né, soluções para problemas, produtos novos, que, às vezes, o pessoal ali da questão da criação fica quebrando a cabeça, e quando eles trazem isso e abrem para a equipe, coisas maravilhosas e surpreendentes podem acontecer. Acho que isso... Bom, você falou do meu contato. Para quem... Acho que o jeito mais fácil das pessoas me acharem é no LinkedIn. Vai me achar como Márcia-S Araújo. Então, é a forma mais simples. Também tem o meu WhatsApp. Eu estou no DDD. Posso deixar o telefone? Claro, lógico.
Estou no DDD 19 98132 8483. Tá? Então, esse é o meu celular também, as pessoas podem me acessar ou no celular ou no LinkedIn. E também qualquer dificuldade, né, de conseguir encontrar a Márcia, aqui no nosso canto tem um QR Code da nossa central de relacionamento, e quando as mensagens elas chegam, né, para algum convidado específico, nós encaminhamos, né? Às vezes não conseguiu o contato, mudou alguma coisa, e eu encaminho com o maior prazer, e também deixo o meu LinkedIn disponível, né? Pode me encontrar como Luiz Cláudio Zenoni, e também chegando, né, mensagens pelo YouTube, Spotify, onde essa entrevista será veiculada. Por qualquer um desses canais, nós encaminhamos para a Márcia, para que vocês possam, né, ampliar esse nosso bate-papo, né? Aqui é só um ponto inicial, né? Eu estava até falando com a Márcia no início, é só um ponto de partida, porque depois a nossa conversa ela segue através dos outros meios, né, de contato. E eu queria deixar já, além do agradecimento por você disponibilizar esse tempo, eu queria deixar o espaço para quando você quiser falar com os nossos ouvintes de algum assunto que você ache interessante, agora que conhece o público e o foco do projeto, ele agora também é seu. Então, você pode entrar em contato comigo e falar: olha, Zenoni, tem um assunto legal, vamos fazer um podcast, vamos bater um papo, que vai ser bacana, e o convite, o espaço agora está aberto para você, viu, Márcia? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. E a gente segue aqui nas redes sociais. E o pessoal que quiser saber mais sobre essa questão geracional, sobre educação corporativa, eu estou disponível. Ok, muito obrigado mais uma vez, e prezados ouvintes, até o nosso próximo encontro. Até lá. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio.